Bom pessoal, continuando, né? Vamos agora tratar do tópico usabilidade. O que é usabilidade? Não é uma coisa, não é um processo. É um atributo que define a facilidade de uso de algo. Usabilidade pode ser projetada. Bom, projeto ele está para o design assim como o design está para o projeto. Ou seja, trata das pessoas, da tecnologia, do negócio. Então tudo isso daí vai convergir para um melhor uso, né, com maior facilidade, maior produtividade no uso dos recursos tecnológicos. Bom, segundo o ISO 924111, o que é usabilidade? É a ergonomia de software de escritório. Pela definição da Organização Internacional de Padronização, usabilidade é a extensão na qual um produto pode ser usado por vários usuários, usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com efetividade, eficiência e satisfação em um contexto de uso bem específico. Né? O mercado exige usabilidade, o seu software está preparado para isso, ou seja, a gente tem aqui alguns designs, né, alguns modelos de instrumentos, de utensílios, e será se eles vão levar realmente a uma certa usabilidade de acordo com sua ergonomia, de acordo com o seu design? Devemos nos preocupar por essas questões e focando, claro, na questão do software, que é o nosso objetivo aqui, né, melhorar cada vez mais a questão de usabilidade. Existe produto perfeito? Perfeito para quem? Né? Aqui nós temos um recorte de uma foto de um iPhone. O iPhone ele se torna bastante intuitivo no seu uso, mas a que nível de usuário? Né? A que nível de conhecimento que ele traz? É muito subjetivo, né? Então a gente percebe aí, ó, perfeito, adequado, temos aí um modelo de um aparelho bem tradicional, já um modelo que não é encontrado com facilidade no mercado de trabalho, né? Design totalmente diferenciado. Adequado é divertido, barato, eficiente, útil, fácil, chique, ou tudo isso. A gente tem alguns produtos aqui, tanto de software, de redes sociais, apresentações de gráficos, de relatórios. Nós temos aqui recursos tecnológicos, né? Da área de informática, temos aqui um carro design já um pouco ultrapassado, mas ainda hoje é considerado um carro bastante procurado, né? E tem seus clientes fiéis no seu uso. Essa calculadora HP12C é uma calculadora que já tem mais de 20 anos de existência, ela nunca mudou no seu design e em suas funções, né? Ainda hoje tem uma aceitação muito grande para aquelas pessoas que trabalham com o mercado financeiro. O tablet da Microsoft, lançado em 2001, foi um fracasso de venda, ou seja, eles se esforçaram bastante em trazer um produto, né, que tivesse uma boa usabilidade, como é o caso aí, o próprio Windows, indiscutivelmente é o sistema operacional mais utilizado em todo o mundo, mas não conseguiu atingir, né, um público bem específico, né, como o seu concorrente. E a gente vê já aí, né, com o iPad lançado em 2010, somente em um ano foi vendido 15 milhões. Então, eles conseguiram de fato atingir a questão da usabilidade, da questão econômica, né, eles conseguiram atrair uma quantidade maior de usuários. Né. O que é a usabilidade mesmo? Segundo Jeffrey Rubin, é um conjunto de 4 fatores reunidos em um dispositivo. Então, ele considera aí esses 4 fatores, né, para que a gente tenha a usabilidade. Primeiro, capacidade de ser usado com sucesso, né, a sua utilidade, eficácia. Facilidade de ser usado, né, objetividade, eficiência. Capacidade do usuário aprender a usar o dispositivo de forma simples e rápida. Fácil compreensão e aprendizado, né, a questão da intuitividade, provocar satisfação visual ao usuário, experiência, design bonito, moderno, ele chama a atenção do usuário, né, sem sombra de dúvida. O que é usabilidade mesmo? Segundo Jack Nielsen, né, o grande estudioso da área de interação humano-computador e usabilidade, engenheiro da usabilidade, conjuntos de propriedades de uma interface que reúne os seguintes componentes. Então, primeiro, fácil aprendizado, eficiência, terceiro, capacidade de memorização, baixo nível de erros, e último, satisfação e prazer ao uso. Então, ele traz aí toda essa questão da eficiência, do aprendizado, baixo índice de erros, capacidade de memorização, né? Então,
cada vez mais ele busca um melhor uso dos recursos tecnológicos. Segundo Albert Braden, ele disse que a facilidade de uso e facilidade de aprendizado. Já Brian Shaker, ele disse que a capacidade em termos funcionais humanos de um sistema ser usado com facilidade de forma eficiente. Don Norman diz que princípios de design que, quando seguidas, dão resposta aos usuários, tornando o uso dos dispositivos mais fáceis. Segundo James Garrett, pensar em usabilidade é pensar em produtos fáceis de usar. Segundo Chris Roger Shepp, fator que assegura que os produtos sejam fáceis de usar, eficientes e agradáveis. Segundo Mark Perro, a ciência de aplicação de metodologias ao design para a criação de dispositivos fáceis de usar, de fácil aprendizado e que sejam úteis com o menor índice de desconforto possível. Então a gente percebe aí, né, várias definições de estudiosos, pesquisadores da área de usabilidade. Bom, segundo o ISO 9126 de 91, o esforço necessário para seu uso e para o julgamento individual de tal uso. Já no ISO 9241, 98, capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso. Bom, e o que é mesmo essa usabilidade? Né? Em 10 definições percebemos que em 10 vezes aparecem as palavras facilidade e fácil. Então, elas são inerentes à questão de usabilidade, a facilidade, né? O que se torna fácil para o usuário, né? Que seja produtivo, eficiente, que diminua a quantidade de erros, como nós já vemos aí em tópicos anteriores. Resumindo, tudo isso daí, poderíamos dizer, é o atributo que define a facilidade de uso de algo. Quem define o que é fácil de ser usado? Quem que define? Claro, quem vai definir é o usuário, né? Os usuários. Devemos perguntá-los como fazer nosso trabalho? A princípio, não. Devemos identificar seus padrões de comportamento e projetarmos soluções adequadas? Né? Para que serve a usabilidade? Para simplificar a execução de uma tarefa, diminuindo o esforço necessário ou o número de passos para sua execução, para que o usuário concentre-se em executar a tarefa e não em como usar a interface. Ou seja, o usuário muitas vezes perde tempo, né, se deparando com encontrar soluções para o que ele busca. E aquela interface, muitas das vezes muito complicada, não traz um certo nível de intuitividade para que o usuário vá diretamente e execute aquela tarefa. Nós trabalhamos com informática, né, e sabemos que é a automatização da informação. Então, é algo que o usuário comum já poderia estar fazendo manualmente aquele procedimento, e ele vai fazer uso do auxílio do computador como ferramenta. Então, ela não tem que vir para dificultar, mas sim para facilitar. Né? A usabilidade está diretamente ligada ao diálogo na interface. Tá? Então, perceba que a interface ela vai estar proporcionando essa questão da usabilidade. A interface ela traz facilidades para o usuário de forma amigável. Veja um grande exemplo, o aplicativo da rede social WhatsApp. Né? Pela facilidade do uso, pela intuitividade dele, eles conseguiram atingir, né, uma quantidade muito grande de usuários em todo o mundo. Não simplesmente pela questão da gente estar utilizando um celular através do canal de comunicação, né, que é a telefonia celular, o número do telefone identificando e usando a web para trafegar esses dados, mas pela facilidade do uso também, a usabilidade dele provocou tudo isso daí. Né? Então a interface ela está diretamente, né, ligada aí à usabilidade, né, assim como vice-versa. Os benefícios da usabilidade: a fácil utilização, né, permitindo aos usuários básicos ou avançados aprender os recursos de equipamentos na interação homem-máquina de forma clara e objetiva, né? Ou seja, a aceitação do produto no mercado. A eficiência: o equipamento compreende a função para a qual foi destinado, ou seja, funcionalidade, flexibilidade, produtividade. A satisfação, né, representa o quanto é eficiente ou agradável a interação do usuário com o equipamento,
ou sistema, né? Ou seja, menor procura do suporte técnico. Ou seja, quanto menos helpdesk, né, que a gente tiver aí de ajuda, pedindo soluções não somente de correções de software e hardware, mas principalmente orientações de como utilizar. Se tem um bom manual, se aquele ambiente me traz uma certa facilidade e intuitividade para encontrar as soluções, melhor ainda. Problemas de usabilidade, né? O mercado exige a usabilidade indiscutivelmente. Será que o seu software está preparado para isso? Bom, problemas de usabilidade. Um aspecto do sistema ou da demanda sobre o usuário que torna o sistema desagradável, ineficiente, oneroso ou impossível de permitir a realização dos objetivos do usuário em uma situação típica de uso, né? E aí, isso daí é colocado, esse grande problema, pelo estudioso Lever, né? E todos aqueles que acompanham a sua pesquisa. Isso foi resultado no 97. Descrição de um problema de usabilidade. Então eu tenho aqui o efeito sobre o usuário, o efeito sobre a tarefa. Primeiro, usuário, a sobrecarga cognitiva que ele tem, a desorientação, hesitação por parte do usuário. Já em torno da tarefa, ele teria o seguinte efeito: trabalho adicional, né? Perdas de dados, perdas de tempo. Então, todos esses problemas de usabilidade aí podem ser ocasionados diretamente por parte do usuário ou da própria tarefa que ele está realizando. Continuando, os tipos de problema na perspectiva da tarefa, nós teremos aí um problema principal ou secundário, né? Então, não focado no usuário, mas na tarefa, nós podemos classificar como sendo o principal ou secundário. Principal, compromete a realização de tarefas, frequentes ou importantes, ou seja, aquelas mais cotidianas, né, que nós realizamos no nosso dia a dia. Já as secundárias comprometem a realização de tarefas pouco frequentes ou pouco importantes. Essas são tarefas que são feitas esporadicamente, como uma vez na semana, uma quinzena, né, ou de forma mensal, ou seja, que não seja, tem uma frequência, uma constância, tá, diária. Tipos de problemas de usabilidade. Então, nós temos aí impactos do usuário no desenvolvimento de uma tarefa e sua produtividade. Então, nós teremos aí barreira, obstáculo e ruído. Primeiro, barreira. Qual o usuário esbarra sucessivas vezes, né, na qual o usuário esbarra sucessivas vezes e não aprende a suplantá-las. Ou seja, é algo que se torna um grande problema porque o usuário não vai conseguir mais avançar naquela sua tarefa. Já de obstáculo, no qual o usuário esbarra algumas vezes, mas acaba por suplantá-lo, né? Acaba passando pelaquela etapa e, de certa forma, adquirindo até mesmo novos conhecimentos, né? Por ter conseguido. Ruído, que causa uma diminuição no seu desempenho na tarefa, ou seja, ela pode ser provocada pela questão, um exemplo seria configurações de aplicações que estão notificando, né, constantemente através de mensagens, quer seja através de texto, principalmente sonoras, né, de aviso. Tipos de problemas de usabilidade, nós teremos uma perspectiva aí do usuário, não mais na tarefa, seria o geral e especializado, né? Então vamos ver aí esses dois primeiros. Um aspecto da interface que atrapalha qualquer tipo de usuário durante a realização de sua tarefa, então é uma forma mais genérica, né? Já especializado, atrapalha o usuário especialista durante a realização de sua tarefa, né? Então é mais focado a determinada especialidade de usuário que esteja utilizando e interagindo com o sistema. O terceiro seria de intuitividade, né? Um aspecto da interface que atrapalha o usuário novato e o intermediário na realização de sua tarefa. Já de acessibilidade, atrapalha tipos de usuários especiais, né? Ou seja, são aqueles que têm deficiência física, né, ou limitação durante a sua realização da tarefa, mas que os outros são capazes de suplantar sem prejuízo para a sua tarefa. Ou seja, de certa forma, é aquela questão subjetiva, né? Algumas situações aí, de acordo com o nível de conhecimento do usuário, de acordo com suas condições fisiológicas, né, pode ter um melhor ou menor, né, tipo de influência nesse tipo de problemas de usabilidade. Bom, pessoal, nós ficamos por aqui. Esse é o tópico que a gente teria de abordar durante essa semana, a questão ergonômica e de usabilidade. Espero que vocês continuem executando as atividades dentro dos prazos, né? E estamos à inteira disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Entre em contato conosco, estamos aí, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês e um excelente
feriado aí nessas próximas semanas, né? E vamos trabalhar e estudar. Um abraço a todos e até a próxima.